volta, mais uma edição do nosso podcast Arara em Foco. Hoje temos o prazer de ter um convidado especial. Ao nosso lado aqui, esse grande ícone da comunicação aqui na nossa região, além de radialista, é um editor e gestor do blog, cantor gospel, né? E também, além de arranjador, é um grande compositor. Ao nosso lado hoje, temos o prazer de receber nosso amigo Wilton Moura. Wilton, muito obrigado pela sua presença. Oi, irmão. Inácio, obrigado. Eu que agradeço a você, ao Frank, pelo convite. Quero, além de agradecer, parabenizar a vocês, né, pela iniciativa desse projeto, que é o podcast Arara em Foco, que dá foco realmente aqui à nossa região, às coisas interessantes. E eu que agradeço, irmão. Olha, o nosso intuito aqui, além, como você falou aí, da nossa região, comparecer, bater um papo, é aquela conversa de amigos. E a gente queria conhecer um pouco mais da história do Wilton Moura. A gente conhece muito o Wilton através da voz. Agora, com as transmissões, né, também a gente está conhecendo a imagem, mas queríamos conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, Wilton. Eu iniciei a minha vida como comerciante, camelô, né? E, assim, claro, teve minha adolescência toda, mas desde adolescente mesmo, desde criança que eu já conheci a Feira Livre. Eu gosto sempre de tocar nesse... porque eu iniciei dessa forma. Meus pais são comerciantes, são guarabirenses, nós somos guarabirenses, e minha vida foi dessa forma, né? Iniciando ali na feira, e aí foram despertando outros interesses, além também do estudo, porque eu ia para as feiras com os meus pais, mas não perdia, claro, os meus estudos, mas aí no paliativo a gente ia ajudando eles desde criança, né, nessa regra de vida, né, de buscar realmente desenvolver uma atividade e ter um foco no que construir na vida profissional, pessoal, enfim. Então, eu venho realmente dessa linhagem aí. A gente está acostumado a você aqui em Solânia, mas é filho natural de Guarabira. Sou filho de Guarabira, né? Eu gosto muito de Guarabira. Inclusive, quando eu vim para Solânia, Lindomar Silva me intitulou como guaralanense, né? Guaralanense, de Guarabira e Solânia. E a gente veio desenvolvendo essa paixão, né? Esse amor além de Guarabira. Inclusive, por coincidência, Guarabira e Solânia completam anos no mesmo dia. Legal, é uma curiosidade que a gente não sabia aí, né? Esse detalhe. Mas aí eu fico na dúvida. Qual foi, assim, o que surgiu primeiro na sua vida? A música ou o rádio? Pois surgiu primeiro a música. Eu sempre gostei, assim, de instrumentos musicais desde criança. E meu primeiro instrumento foi um teclado, né? Eu juntei um dinheirinho ali no miaeiro e quebrei o miaeiro e disse: pai, agora eu tenho que comprar um teclado para mim. A gente foi numa loja em Guarabira, lá no centro, compramos um teclado, na época Cássio, né? Aquele bem de entrada mesmo. Mas era um sonho que começava ali, a desenvolver uns acordes, a ter um instrumento para tocar. E eu comecei nas teclas, com alguns amigos, me passando as ideias, eu sempre curioso ali. E comecei com um teclado, dando as primeiras notas, né? Então, depois, aí teve aquela fase de adolescente, querendo tocar uma musicazinha, como os seresteiros, né? Uhum. Então, eu comecei com o teclado, depois a gente foi entrando ali na área de ter um sonzinho, uns equipamentos para começar a tocar, e aí desenvolvia para os amigos mesmo ali perto, para a família, às vezes tinha um aniversário, um negócio, começando dessa forma, com o teclado e a voz. E posteriormente a gente foi assim, eu fui me inserindo em outros grupos, né, outros amigos também que tocavam, e aí a gente entrou nessa questão de tentar desenvolver uma banda. Eu comecei só aprendendo, mas aí com a ajuda dos amigos vamos montar uma banda. E aí a gente montou uma banda de pagode. Você veja, não tem quase nada a ver com pagode, mas como os amigos gostavam de pagode, a gente teve a ideia de montar uma banda de pagode para se divertir ali com os amigos. Isso foi nos anos 2000. Aí a gente montou a banda chamada Samba Agito, em Guarabira. Aí nessa época, Inácio, a gente desenvolveu um trabalho com a banda. Eu tocava teclado e fazia back vocal, né?
Então já gostava ali da melodia também, de me afinar na voz. E tocamos ainda com a banda por quase 3 anos. Um projeto, montamos a banda como uma brincadeira, mas começou a coisa virar, uma coisa ficar séria, na verdade. Porque a gente começou a receber convites e contratos para tocar em inauguração de rua, na prefeitura de Guarabira. Lá naquela época podia, né? Era diferente, né? Era diferente. A gente podia tocar a inauguração, cara, e era fantástico. Aí a gente tocou bastante, inclusive Festa da Luz, ainda tocamos 2 edições da Festa da Luz. Nos apresentamos para um público que nos deixou muito emocionado, porque a Festa da Luz é uma gigantesca festa, e ali a gente começou a ficar conhecido. Então, a gente tocou mais ou menos quando completou ali quase 3 anos da banda, a responsabilidade era muito grande, porque eu era novo. Então, na verdade, eu fiquei um pouco saturado, né, de banda. Então, eu conversei com os meninos, porque, na verdade, eu estava como dono da banda, o dono, né, eu que encabecei ali a tomar a frente dos projetos, a comprar instrumentos e pegar aquela responsabilidade. Inclusive, eu tenho o registro dessa banda, a responsável é minha irmã, porque eu era menor na época. Mas aí ficou a saudade, né, do projeto da banda, porque fizemos diversos amigos, cada um hoje é policial, outro é bombeiro civil, aí outro foi para o ramo de construção civil e tal. Foi onde eu entrei no campo do rádio, né? É interessante porque foi através da música que eu entrei ali Despertou. no rádio. Foi. Aí de que forma? Um amigo nosso, dono do som, porque eu tinha uma sociedade, ele tinha um som que a gente ia tocar, fazia as festas também. A gente, além de ter contratos, a gente fazia festa bilheteria, né? A gente entrava em contato com o pessoal que tinha casa de show, vamos fazer um evento aí? A gente agendava uma data, articulava tudo direitinho. Só que uma vez, o colega disse, a gente tem que gravar, o meu sócio na época, a gente tem que gravar um spot, uma chamada comercial para a festa lá de Mulungu. Eu digo, rapaz, e aí, gravar essa chamada, quem é que vai gravar? Aí eu digo, tem que falar com os meninos da rádio lá, né? Porque geralmente a gente colocava muito, na época, anúncio nas rádios lá, inclusive na Constelação FM na época. E aí ele disse, olha, vamos gravar na tua voz, ele disse. Aí eu digo, na minha voz, nunca gravei isso, cara, nunca gravei. Agora, Inácio, juro a você, a gente gravou naquela época, era uma época remota, né? Que a gente gravava em fita, a gente gravava, ele conectou lá os CDs, os aparelhos CDs, e gravou numa fita 7 cabeças, daquela de videocassete. Videocassete ali. Gravou numa fita de videocassete. Meu irmão, a gente teve que gravar esse comercial na faixa de umas 10 vezes. Sem perder o ritmo, né? Porque Naquele tempo, se errar, voltava. Exatamente. Né? Tinha que gravar tudo de novo. Hoje não, né? O computador, a gente trabalha com edição, sabe? A gente grava a voz e vai tirando os erros e monta ali numa pista, outra pista, a trilha e tal. Mas a gente gravou, juro a você, quando eu terminei de gravar, que ele disse, esse aqui deu certo, vamos ouvir. Quando eu estava ouvindo ali, eu disse, cara, tu me despertou para uma outra atividade. Então veio através disso aí. Nasceu da gravação radialista. De um comercial. Nasceu o radialista na gravação de um comercial. Que interessante, né? E você falando assim, Wilton, eu tinha um grande amigo que agora na Covid Deus o levou, e ele dizia o seguinte, é fácil o cantor ser locutor, mas o locutor ser cantor não chega lá. E aí, agora, você falando agora tirou a prova, né? Verdade, a maioria dos radialistas, né, pessoal que trabalha com a voz, de tanto ele ouvir, consumir música, ele desperta algo ali para cantar, nem que seja brincando. O cara chega no aniversário, tem alguém tocando violão, ele dá longa vontade, né? Dá vontade dele dar uma palhinha ali. Então eu acho que andam os dois juntos. Eu acho que essa parte ainda não nasceu não, porque senão quando eu começar a cantar o pessoal corre. Mas tente despertar esse lado também, que a música é fantástica. A gente, assim, justamente, como você diz, a melodia, né? Tem que escutar, porque você faz uma gravação, você já vai imaginando que trilha, que música pode encaixar naquela gravação, né? Já É verdade. E nesse processo aí da gravação, aí eu volto um pouquinho para o rádio, por exemplo.
Aí nós gravamos esse comercial, cara. Então eu disse, olha, eu vou montar uns equipamentos e vou começar. Agora virou um vício para mim, a questão de gravar comerciais naquela época. Aí eu tinha os equipamentos, tinha os decks, porque eu já também gostava de reproduzir fitas, vender fitas na feira. Na feira também. A gente gravava as festas, as bandas. A época eu e meu irmão, as bandas inclusive mandavam muito alô pra gente, Grafite, Terríveis, Montagem. A gente gravou muito essas bandas, cara, muito mesmo. Não é à toa a gente chegava nas festas com os decks, o pessoal já conhecia a gente. Aí tu colocava os decks lá e a banda mandando alô. O Wilton Som, na época, o Wilton Som e Nilo Gravações, que era meu irmão. Nilo Gravações, Wilton Som gravando. E a gente, cara, vibrava com aquilo. Então a gente gravava a fita, chegava em casa e ia reproduzir. E depois pegamos ainda a época do CD. O CD, né? Para reproduzir CD. Mas aí, depois de um certo tempo da questão do CD, eu tive que parar porque eu migrei para a área do rádio, onde eu tinha que me dedicar mais a essa parte, ter um foco, né? Só naquela questão lá do rádio. E nesse processo aí eu tive, cara, a ajuda de muita gente, né? De muita gente mesmo. Assim, eu não queria nem citar nomes porque eu posso faltar com alguns, mas na questão de me incentivar, de dar uma oportunidade, né? A Rádio Cidade, por exemplo, em Guarabira, que eu trabalhei, de Everaldo, eu estagiei lá. Um amigo me ouviu, eu coloquei umas caixinhas de som para a rua, por exemplo, uma esquina aqui fora, né, na rua. Aí lá na esquina eu tenho um quartinho dos meus equipamentos, eu conectei fio, coloquei uma caixa lá para fora como uma rádio de poste, né, rádio alternativa. E eu ficava dando um abraço pro pessoal na rua, olha, eu sei que tá passando aí. Na época a gente não tinha nem celular, né, para o pessoal mandar um WhatsApp, mas não tinha. Mas aí a gente ficava, olha, um abraço para vocês, tal, eu começava, vou tocar tal música aqui, e ouvindo muita rádio de fora. Eu passei a consumir muita rádio e a gravar também. Eu ficava assim pelas madrugadas, gravando com o deck, captando essas rádios de fora, para absorver as ideias, os comerciais, porque de início eu estava me inserindo na locução, mas juro a você que eu estava realmente vidrado na questão das edições, dos comerciais. É o que apaixona, né? Foi a paixão de início ali. Então, tive oportunidades de gravar em estúdio de rádio depois, de amigos dentro do rádio Fabinho, por exemplo, Fabinho, irmão de Adriana Santorelli, não sei se você conheceu. Conheço. Fabinho. Inclusive ele veio aqui fazer uma gravação, acho que na primeira campanha de NEM aqui. Exatamente. Fabinho foi, cara, foi assim, um tudo para mim, sabe? Tanto no rádio quanto na música. O cara me incentivou, me ajudou muito. Minha primeira música gravada em estúdio foi lá na Guarabira FM, Fabinho, editor de áudio. Wilton, vamos gravar, a gente coloca um playback aqui, tu vai cantando. Então nós gravamos lá, na época já digital, né, o computador. E comerciais também, para a primeira oportunidade no rádio de frequência modulada foi Fabinho que me deu. Eu contratei um horário lá na rádio, na época Paulo Costa era o diretor da Rádio Guarabira FM, e ele me deu essa entrada, me deu esse espaço. E a gente inseriu um trabalho, programa musical, informativo e tal, eu iniciei dessa forma. Inclusive a época com a irmã de Fabinho, Dani Sato. E depois eu tive outros horários de madrugada, fazendo programas de madrugada. Foram experiências, né, que somaram muito mesmo para mim. E aí tive a ajuda de muita gente. No caso da Rádio Cidade, Everaldo, eu reforço aqui a oportunidade que ele me deu, passei 6 anos com o Everaldo, aprendi muito mesmo. Inclusive lá na rádio eu fazia locução, operava e gravava spot comerciais para ele no estúdio da rádio dele. Nós gravávamos muitos comerciais diariamente. Então assim me deu uma habilidade grande, sabe? E eu sempre curioso, os amigos passando as ideias e ali a gente aperfeiçoando. Então foi realmente, aí você veja, 6 anos da Rádio Cidade com 12 agora da Rádio Correio da Serra FM, né? Juntando isso aí vai dar 18, né? Me soma aqui, 18 anos. Então, assim, são 18 anos nessa ideia, aprendendo, buscando ideia com os amigos, compartilhando. E nesse fantástico mundo, né, que a gente vive. Nesses 18 anos, Wilton, você teve mais, assim, alguma participação em outra emissora ou ficou só na Correio e na Cidade? Pronto. Depois da Cidade, inclusive o pessoal dizia assim, rapaz, por que você não vai para uma rádio de frequência? Quando eu estava lá na Rádio Cidade, quando eu estava apenas na Rádio Cidade, onde eu nasci e fiquei por 6 anos ali.
Eu digo, olha, é o seguinte, eu tô focado demais na Rádio Cidade. O meu sonho porque é expandir, né? Quando você está numa frequência, você não está falando só para uma cidade. À época, inclusive, a Rádio Cidade não Era estava comunitária migrando para a ainda. internet. Uhum. Hoje ela migra, né? Tem os aplicativos, está pela Isso. internet. Mas o sonho de qualquer locutor, o cara que está numa rádio Chegar no auge, né? segmentadazinha ali no centro, né? Nas caixinhas, não é chegar e expandir mesmo. Agora com a internet, a abertura é total, né? Mas aí você veja, o sonho eu dizia aos colegas, olha, é o seguinte, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou mostrar o meu trabalho numa frequência e tudo. Mas assim, eu estou bem na Rádio Cidade, porque eu ganhava bem. Além do meu salário da rádio, eu tinha uma comissão pelas gravações. Então, assim, eu ganhava basicamente mais do que os colegas que trabalhavam numa frequência. Eu fiz essa somatória. Então, para me deixar assim, não seria tão fácil, né? Tinha questão da vontade de ir por conta da frequência, para mostrar mais meu trabalho longe, que aí eu iria ganhar também. Mas, assim, eu estava na minha, esperando o tempo e estava colaborando também, né, com a Rádio Cidade. Mas assim, aí depois veio a oportunidade que eu digo, agora eu vou desafiar, depois de 6 anos, vou desafiar algo, conversei com o Everaldo, quando eu tive que me ausentar, fiquei quase, acho que uns 6 meses só com o meu estúdio gravando. Eu já tinha bastante assim, parcerias com clientes e deu para me sustentar. Eu estava com o meu estúdio com gravações e aí mandando material para um, para outro. Inclusive, a época, Fábio César, não sei se você chegou a ouvir, na 98, né? Isso. Fábio César, cara, Muito que eu bom, tenho um carinho muito grande. Eu ouvia muito Fábio, gosto daquele estilo dele de gravação. E eu mandei um material meu, olha, Fábio, isso aqui e tal. Aí ele guardou esse material. E ele acabou mostrando ao pessoal lá do Sistema Correio. Né? Ele mostrou, e eu recordo que Elson ligou para mim e disse, olha, eu ouvi o seu material e tal. A gente estava precisando de uma pessoa para ir para Itabaiana FM. Eu não recordo aqui o ano. Mas eu disse a ele, olha, Elson, eu vou... Porque de Guarabira para Itabaiana, realmente, tinha que me desafiar, tinha que morar lá. Para ir e voltar seria complicado. Eu disse, eu estou com o meu estúdio. Ele disse, olha, como é que você está? Eu digo, eu estou com o meu estúdio, eu tenho outras propostas aqui também. Mas Sistema Correio, né, Michele? Já pesa, né? No chamado já. É uma oportunidade que você fica da com Paraíba, medo, né? de perder. E ele entendeu. Ele disse, eu seria para tirar umas férias lá, mas a gente ia tentar dando certo lá, para tu ficar lá e tal. Mas veja direitinho, porque assim, eu não quero lhe prejudicar também. Elcio foi bem, sabe assim, na verdade, um irmão. Um irmão que eu não tinha, na época não tinha tanta afinidade, mas assim que observou, né, o meu talento e teve assim um interesse de realmente, eu vou dar uma oportunidade desse menino. E aí não deu certo para mim ir. Tive o apoio de todo mundo para ir, mas aí eu digo, não, vou ficar por aqui. Aí nesse período eu tive uma passagem pela Pilõezinhos FM, Everton Douglas me abriu um espaço lá, me deu, na verdade, um horário. Eu fiz por 3 meses lá, depois o seu João Rafael me chamou para a Rádio Rural, me ligou, estava me ouvindo, estava na rádio comunitária lá, Pilõezinhos. Ou eu estou lhe ouvindo aqui e tal, fiquei sabendo que você é editor de áudio e faz a locução também, eu queria saber se você tem interesse de conversar comigo. Eu digo, com certeza. Ele agendou, eu fui lá no escritório dele, ele começou a dialogar comigo, falando do pessoal que ele deu oportunidade e que viu em mim que eu teria um potencial, desenvolver um trabalho com ele. Aí aceitei. Eu falei com o Everton, eu tive que sair, fiquei lá na Rádio Rural por 3 meses. Nesse período da Rádio Rural, apareceu uma oportunidade para tirar umas férias à noite na 98 Correio de João Pessoa. E o Elson me contactou de novo. Wilton, tem uma oportunidade aqui para você tirar as férias. Fui para lá e tudo. Fui para o departamento financeiro, olha, de início seria isso aqui, você trabalhar tal horário. E meu irmão, e a rádio de Solânia estava em teste, nesse período. Aí eu conversei com o Elson. Elson, é o seguinte,
Cara, porque assim, para João Pessoa também já é um outro... Você ter que residir lá, entendeu? Então, tudo seria uma oportunidade fantástica. E, mais uma vez, eu disse, Elson, veja se você consegue me mandar para Solânia. Está em fase de teste lá, pertinho de Guarabira. Aí eu vou de uma vez para lá. Já conhecia Solânia, tinha afinidade com os meninos. E Elson disse, tudo bem, vamos ver o melhor. Se for eu que for selecionar a equipe lá, aí eu te mando. Se não for eu, aí fica um pouco difícil, mas eu posso lhe indicar. Mas aí tivemos lá a época Paulo, que o pessoal de cima tinha muito contato. Paulo também fez referência a gente, né, a minha pessoa, que ele gostava muito de mim. Se eu tenho uma oportunidade, quem sabe eu indico para você estar com a gente no sistema Correio Beleza. Então, eu esperei. Elson disse, se for por acaso eu que for indicar, eu indico e vão ligar para você. Beleza. Eu já tinha levado meus documentos para a questão de tirar as férias lá, que aí eu disse que não daria certo também, porque seria um desafio muito grande e eu queria esperar para ver se daria certo em Solânia. Aí deu certo. Passou uma temporada, foi onde eles foram vendo a equipe e tal. Aí o departamento lá de contratos me ligou. Wilton, eu já estou aqui com os documentos, a gente já te conheceu, eu queria ele mandar para Solânia. Tem como você vir aqui em João Pessoa hoje, no mesmo dia? Tem, vou para aí hoje, já para o médico. Passar pelo exame médico e tal. E você daqui eu já quero que você vá para Solânia no outro dia. Aí eu vim para Solânia e de lá para cá fiquei, né, durante esse tempo. E foi realmente uma experiência boa, porque a equipe é boa. A maioria dos colegas, dos amigos da empresa são de Solânia. Eu e a Adriana. A Adriana é bananeirense. Bananeirense? Só que eles vêm em Guarabira muito eu escutava muito, e aí eu não vou entregar a idade não, né? Mas eu escutava muito a Adriana num programa à noite, se não me falha a memória, era na Rural, né? Ela fez a época tinha lá. Um programa, né? Passou pela Rural, a Adriana já fez integração do Brejo. Aquela voz bem a voz bem marcante pesada, mesmo, né? A Adriana é uma figura fantástica. Fez Guarabira FM à época. Ela teve que sair para fazer outros desafios. Ela viajou para São Paulo à época. E quando eu soube que deu certo, inclusive a Adriana, na época que a gente foi fazer um teste lá em João Pessoa, a Adriana teve lá, o pessoal queria muito ela lá em João Pessoa também. E ela pediu para vir para Solânia. E montou uma equipe ali, né? Muito, porque hoje a Correio da Serra, ela tem uma equipe fantástica, né? E principalmente uma aceitação do público muito grande. Exatamente. Né? Foi uma equipe nova, porque assim, queira ou não, tinham diversos comunicadores lá de Solânia, que já tem uma trajetória grande na comunicação. Mas assim, o que eu notei foi que o sistema tomou um rumo assim, de dar oportunidade. Porque é típico realmente do sistema Correio, né? Dar oportunidade, por mais que você seja um cara formado, tal, isso, aquilo. Mas eles veem assim, que a oportunidade para um jovem iniciante, o cara que tem um sonho ali, eles preferem mais essa linha. É o que eu tenho visto assim, né? No caso da Rádio Correio da Serra FM. Então pegamos uma equipe nova, Adriana, Lindo Marques, Alex Oliveira, Mary, né? Nossa Mary do cafezinho. Ela tem uma agilidade grande, agiliza diversas coisas também na rádio. Mas assim, e tem os terceirizados, né? Que aí se forma também família ali. Então, assim, uma equipe pequena, mas boa demais, sabe, de se trabalhar. Eu, alguns dias aí, estava escutando e eu fico muito feliz porque, assim, tem o Alex é um amigo já de longa data, o Alex sabe disso até porque... Você trabalhou com o Alex? Como na Solânia FM, a gente fez parte lá, o Alex tinha um programa antes do meu, viu do Alex e coincidência ou não, era o Antônio da Paz depois. E era? Aí hoje... Na Solânia? Isso, na Solânia. E o Lindo Marques fazia, me parece que era pela manhã. E quando também saiu fazia a equipe, lá? Quando o pessoal saiu a equipe, aí eu fiquei muito feliz, porque foram colegas que eu vejo ali, a gente mesmo se vê realizado nessas pessoas. Tá? É uma exatamente. felicidade muito grande. Né? É que nem eu te disse assim, é realmente um sonho, porque é a expansão, né? E o rádio, você veja, que o rádio foi um pouco ameaçado ali, mas ele não perdeu. Não né? tem aquele charme, não tem jeito. O charme. Né? Você veja que a TV, o Frank está aqui, já trabalhou na TV, perdeu um pouco, vamos ser sinceros, ela perdeu um pouco, tem os horários segmentados que a turma ainda assiste, né?
aqueles que assistem a novela, por exemplo, o jornalismo. Mas depois das plataformas, né, da questão do YouTube, dessas coisas aí muito consumidas, eu acho que o rádio, ele... Aí veio aquela questão, o rádio vai perder por conta disso e tal, mas eu acho que não, cara. Eu acho que o rádio, ele vem se moldando e junto os dois ali, né? Migrando ali a transmissão via internet e a frequência, que ainda na nossa região interiorana é muito, muito consumido. Muito ainda, né? E você vê o exemplo do seu programa, tanto o jornal quanto o show da Correio depois, é uma audiência fechada aqui na nossa região, né? Muita você audiência. Passa, dá para você, vamos dizer assim, eu venho de Solânia, Arara e não preciso usar rádio porque a gente passa escutando, já ecoa, ali o pessoal, né? Na verdade, ecoando uma casa ali, outra lá, e você vai andando e todo mundo conectado. Então, é uma conquista muito grande. Como você falou, o rádio se moldou, ele foi se adaptando, mesmo com essa questão das redes sociais vem chegando. Hoje você, além de você, que tem aquela paixão, a voz do locutor é bonita, isso e aquilo, mas não sabia quem era. Exatamente. Hoje o cara ali reconhece, por exemplo, né? eu estava numa farmácia e uma senhora ouviu quando eu pedi um medicamento. Aí ela disse, Wilton Moura, você? Ela não tinha, né, não me viu. Ligada à fisionomia. Nenhuma foto, nenhuma imagem, mas pela voz, aí eu digo, sou eu mesmo. Ela disse, rapaz, que legal, que bom lhe conhecer aqui. Então, me conheceu pela voz. Então, é muito gratificante isso aí, cara. Wilton, eu vou perguntar uma dúvida, eu tenho uma dúvida também. No meu caso é assim, quando você começou no rádio, você tinha assim aquela certa timidez ou já era mais... Eu tinha... Assim, a gente chega num canto, fica ali meio calado. Eu tenho o costume de ficar calado, às vezes o pessoal não conhecer. Porque eu vou dizer assim, rapaz, eu fico meio encabulado ainda, né? Não sei se era no seu caso, você também tinha esse... No começo, a gente sempre tem aquela timidez, né? Tinha sim. Olha, você veja, pronto, uma outra coisa que eu tinha esquecido, eu não sei se você lembra, tinha um programa de rádio em Guarabira chamado Tribuna do Povo. Lembro. Chegaram a ouvir aqui? A época era... De rádio, eu acho que eu só a única coisa que eu não escutei, talvez seja um que tivesse fora do ar, mas de Sociedade da Bahia. Sim, pra cá. E era Feliciano Silva, a época que apresentava. Em memória dele, né? Porque Feliciano já partiu para a glória, né? Um cara que, inclusive, quando eu passei pela Rádio Rural um tempo, Feliciano ainda estava em vida, né? Por lá. Então, esses caras foram referências para a gente. Aí, a época de estudante, a gente levou uns equipamentos e fizemos, em algumas aulas na escola, a apresentação. Um colega lá que estudava comigo, gostava de rádio também, e nós montamos, e aí eu passei a ser o operador de áudio e locutor. Então aí já começou o desafio lá na sala de aula com os amigos, né? Aí a gente copiou aquele projeto de Feliciano, colocando umas vinhetinhas. Só que na época a gente era com CD, né? CD, MD. Lembro. Aí a gente ficava soltando as vinhetinhas, levamos uma mesa de som com microfone. Foi aí também onde eu comecei a pegar a habilidade ali, no meio de uma plateia na escola, né? E fazer as locuções tímidas, rapaz, com a vergonha, mas assim, como era aquilo que eu queria para mim, eu tinha que desenvolver. Aí pronto, peguei, porque, por exemplo, até hoje, não sei se como você faz externa também, né? Você faz a apresentação. Tô começando a perder essa timidez. Foi um desafio que aí foi quebrado por conta da música. Por exemplo, eu tive que me apresentar um pouco ali, de frente a uma loja, né? Um evento, então as igrejas. Aí eu já tirou essa timidez, mas queira ou não, ainda ficou. Você fica um pouco tenso. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui no estúdio, né? Fechado. Mas aí, para fazer um trabalho externo aí é diferente. Já tem outra? Exatamente. E você fica um pouco tenso. Vamos ser sinceros que você fica. Mas com o tempo a gente vem perdendo isso. Né? Com o tempo a gente vem ganhando um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que a maturidade, a idade também, a gente vai... Mas no início não foi fácil, não. Eu lembro bem assim que a gente, toda vida que vai começar, a gente tem aquele desafio daquela friezinha ainda, como diz, no estômago. Dá sim. Daquela aí. E principalmente aí, porque hoje você fala ali para milhões de pessoas. Exatamente, uma palavra dita vai ser voltada atrás. Eu estava dizendo hoje isso, além do Marcos e Alex. Quando foi para o intervalo, eu falei, olha, cara, a gente pega uma responsabilidade diariamente aqui. A tua vida pessoal, muitas vezes, vai lá embaixo.
Você fica realmente, pega a sobrecarga emocional grande, porque você lida com diversas situações. Ali nos bastidores, muita gente que quer resolver algum problema entra em contato com a gente, cara, na interna. E a gente, às vezes, pega problema dos outros, ou muitas vezes, muitos problemas diariamente, para tentar auxiliar, resolver, ou mandar para alguém que dê um suporte e tal. Mas, queira ou não, você tem casos que você fica, pô, bicho, você dá baixa realmente. Às vezes, você fala algo que você se arrepende, uma opinião, um debate político, alguma coisa, então você passa por essas, né? Às vezes você, caramba, bicho, não era para ter. No outro dia você vai se retratar em algumas coisas, mas assim, queira ou não, sua vida você tem. Porque você lida, eu estava dizendo a um professor hoje que estava lá no estúdio, com todas as questões, seja educacional, judicial. Tu tá lá falando, traz uma informação do cara que foi preso e tal, e de repente você tem que falar, né? Você trabalha na área policial, por exemplo. Você tem que falar, tem que relatar o fato. Mas queira ou não, você fica preocupado um pouco. Cara, eu citei ali, tinha até o nome do cara, o que o cara fez e tal. Então você tem medo, às vezes, de uma retaliação. Da mesma forma, você lidar numa entrevista com um político, né, com um juiz que está lá, de repente você tem que ter muito cuidado, né, muita cautela, para você não pegar essa sobrecarga, que às vezes você se arrepende do que você faz. E abala, às vezes, né, o emocional. Então, são essas vertentes que você tem que ter cuidado. E além de tudo, né, Wilton, o ouvinte que está em casa, como você falou aí, que às vezes afeta até o seu emocional. Tem ouvinte que liga, já teve ouvinte que ligou, Wilton, não, eu acho que você não está tão bem hoje, não. Já. Já. Ele já sente, ligou para você também. já acontece, né? É porque nós somos orgânicos, né? Por exemplo, se acontecer alguns problemas até pessoais meus, vai me afetar. Só que, claro, você vai se reciclar ali. Olha, meu ambiente aqui de trabalho, eu vou ter que dar tudo aqui. A empresa não tem nada a ver com meus problemas. Mas, de repente, os seus problemas pessoais, de percas que você teve, de alguma coisa, acaba afetando o seu emocional. Que ninguém é de ferro, ninguém é um robô, não é, Inácio? Então, assim, são essas coisas que você tem que lidar no dia a dia, além de você tentar dar o seu melhor ali no rádio. Mas o ouvinte, realmente, ele percebe. Ele conhece ali, né? Pela voz, seu tom de voz, o jeito que você está... E o ouvinte é incrível, cara. Fora de uma forma externa, ele chega e diz, aconteceu alguma coisa, você com fulano, ou com tal, você percebe, de alguma fala ali que você fez, percebe. Até o tom, de repente, assim, vamos dizer assim, alguns políticos, a gente não concorda com a opinião, faz uma coisa, quando você vai falar, você já fala num tom diferente, o cara já... Então o ouvinte percebe. Já é interessante. Percebe que fora ele chega e diz assim, tem alguns que é sincero, né, e gosta de conversar, e diz, percebi que quando você falou tal coisa ali e tal, então teve uma mudança de tom, de humor. É normal que ocorra, né? É normal. E com essa tensão que às vezes tem no rádio, eu sei que tem muitas alegrias também, mas tem a tensão, a música é o seu, vamos dizer assim, desafogo, é o seu momento de alegria? Pronto. A música, ela tem um poder muito grande, né? Você veja que tem muita gente aí, inclusive assim, na linha, na música gospel, por exemplo, né? Ela é tida como o louvor liberta, né? E realmente, de fato, a música ela tem esse poder, né? De trazer uma mensagem transformadora. Na minha vida foi dessa forma. A época eu trabalhando na Rádio Cidade, eu tive a oportunidade de compor minha primeira música foi Clame a Ele, uma das músicas gospel que chegou realmente. Inclusive, antes de eu vir para Solânia trabalhar no rádio, minha música já tocava ali, no centro. Lindon Marques trouxe minha música para lá, colocou na frequência também. Então, assim, a música, ela é um conforto para mim, um conforto espiritual muito grande. E algo que eu não sei viver realmente sem a música. Inclusive, eu venho devendo muito quanto à questão musical, porque eu tenho parado um pouco, né, de sair a alguns convites, de gravar algo novo, mas eu estou projetando para a gente voltar, ter um retorno. Porque em casa eu toco, eu canto, né, eu gosto de fazer isso para mim. Parei um pouco das redes sociais também quanto à música, mas assim, eu estou projetando a gente fazer algum lançamento, gravação de alguma coisa, e retornar, porque eu me doei bastante mais às questões do rádio mesmo, das gravações. Hoje você está mais focado nessa rádio. parte do rádio, da gravação, de spots comerciais, de jingles, de loja. Até porque é muito
Exatamente. corrido, né? É bastante corrido. O tempo realmente me limita muito. Mas eu sinto falta, né? E eu vou retornar. Dei só uma pausa, mas vou É só uma retornar. parada, né? Só uma Faz parada. como eu, dei uma pausa aí, em breve a gente volta, né? Eu tô na pausa no rádio aqui porque a gente veio atentar aqui, Franca. Às vezes, essa semana mesmo a gente tava aqui. E sente falta, né, do A gente rádio? sente, não tem como não É porque sentir, né? é verdade. A gente tava aqui fazendo alguns serviços e alguns ajustes, e foi sábado passado aí. Aí eu conversando com o Frank, Frank, vamos ajeitar lá, dar uma ajeitada no estúdio, Frank. Tu vai poder ir hoje, aí, justamente. Apareceram uns dingos e aí. Se tem que gravar, não consigo, né? não tem, prende a gente fica preso ali. Exatamente. Mas é muito bom. E como você disse, a questão do rádio, mesmo que você passe um tempo, se afaste um pouco, eu acho que agora vai fazer quase um ano. Começa já a sentir falta. A gente começa a sentir aquela falta, e surge os convites. Como você disse, os convites um pouco longe, a gente tem que pensar na questão do familiar agora, já não é mais só, né? Exatamente, porque você pensa nos desafios, né, que você vai enfrentar, se vale a pena. É verdade. Tudo você faz essa somatória. Mas aí o rádio ele sempre puxa, né? Não tem como, né? Fica uma magia, né, no rádio. Eu, particularmente, assim, não me vejo fora do rádio. Pode acontecer de eu migrar para alguma coisa, mas assim, eu não me vejo realmente fora do rádio. E assim, no sistema Correio, eu estou completamente realizado. Como diz, cheguei o auge ali que eu queria. Cheguei ao auge, realmente. Cheguei à oportunidade que eu queria. Apesar de ter outros sistemas também de comunicação hoje que vem desenvolvendo um trabalho excelente, mas o meu sonho realmente era chegar no sistema e contribuir, colaborar com o sistema e aprender, né, com toda a equipe. É uma equipe assim muito popular, que você tem fácil acesso. É diferente porque assim você chegando em outros cantos, a dificuldade, né, de às você vezes conversar, tem uma certa restrição, já tem aquilo ali. alguma coisa. E às vezes eu sempre quando eu vou ali com vocês e vejo assim a forma do atendimento e a facilidade. Eu já tive em outros locais. Entendi. O pessoal tem aquele certo Tem receio. uma hierarquiazinha, né? Tem aquele receio como se chegar, você chega ali como curioso. A verdade é essa, a gente vai e está aprendendo. Eu sou um cara curioso que eu chego. Se você estiver mexendo num palito, eu estou prestando atenção. Alguma coisa ele tem sentido que ele está fazendo. Isso é bom, né? Porque aberto a aprender com outra pessoa é muito importante. Foi isso que eu adotei para mim, sabe, Nácio? Eu acho que assim, a gente... Aí eu até trago essa... Eu sempre estou trazendo essa mensagem no show da Correio, que a gente não foi feito para ficar sozinho, né? A gente tem que juntar o nosso melhor, com o seu melhor. E aí a gente vai mais longe. A gente consegue chegar mais longe. Eu acho que o individualismo, ele tem algo errado, cara. Tá entendendo? Você mesmo tem que se olhar e dizer assim, cara, tem algo errado comigo. Uma vez um colega chegou para mim e disse, cara, eu não gosto de trabalhar com pessoas, não. Falou. Aí eu disse, cara, eu acho que tem alguma coisa errada. Tava só eu e ele. Tem alguma coisa... Ele tinha algum problema que ele tava. Ou ele se decepcionou com alguém... Só que faz parte também. Né? Tem que haver erros e acertos. Né? Nós somos seres humanos. Nós não tem como, cara. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse, o bem que eu quero fazer, nem sempre eu consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, assim, às vezes a gente faz mal a nós mesmos, né? Mas faz parte também, porque você vai buscar o entendimento, se reciclar e melhorar. Se for preciso... Cara, eu errei, falhei, pedi desculpa ali, mas segui em frente. Porque a vida é essa construção, né? É verdade. E quantas vezes a gente poderia ter feito melhor isso? Exatamente. Né? Poderia não ter feito isso. E você só se aperfeiçoa assim. É bíblico. Você só se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi isso assim também que eu tomei muito como meta para mim. Então, é esse conselho que fica também, né? Às vezes o cara procura assim, qual o segredo disso, daquilo. Eu acho que é o cara buscar realmente esse conceito. E aprender uns com os outros, ter humildade. Os caras veem que realmente está faltando ali a humildade. O cara, olha, eu vou ver se eu consigo fazer por essa linha. Pra você ter uma ideia, quando eu fui estrear um programa de rádio, minha irmã é professora de português. Inclusive, até hoje, ela, Will, tem que estudar, tem que fazer um curso, um negócio, outro, que eu sou um pouco descansado para isso. Não vou criticar, não. Somos dois. Aí ela... Inácio, eu até me emocionei no dia. Eu nem disse a ela... A gente tinha divulgado lá que eu ia estrear, né?
Mas, assim, eu não reforcei essa informação para ela. E aí eu estreiei um programa na rádio de frequência, na Guarabira FM, no domingo. Domingo é show. Fizemos o programa todinho. De meio-dia às 3 da tarde. Meu irmão, foi o primeiro programa, né? Um som, o cara fazendo a locução ali, eu já trabalhava na Rádio Cidade. Aí depois que saí da Rádio Cidade, a gente estreou esse programa, Domingo é Show. Só que ela foi fantástica para mim, minha irmã. Assim, eu não esperava de ninguém isso, de ninguém. Mas ela ouviu o programa do início ao fim, todo. E numa folha de ofício, ela escreveu tudo o que eu precisaria melhorar. Tudo, cara. Quando ela... Wilton, eu estava ouvindo o programa e, olha, eu anotei aqui pontos importantes para ti, estratégicos. Pra você melhorar isso e aquilo e tal. Aí eu olhei para ela assim, cara, eu me emocionei. Disse, muito obrigado por isso. Não imaginava que ninguém ia fazer isso por mim. E nós sentamos ali, compartilhamos. E até hoje ela assim me acompanha muito, sabe? Ela me escuta, é uma conselheira. Eu acho que é isso, né? A Irmandade, ela é muito importante. Assim como tem amigos que são chegados como irmãos, ela foi muito importante para mim. Foi ali um grande apoio e um incentivo demais, grande, né? Demais, demais. Porque assim, você, claro que você espera, né? De um parente, de uma mãe, de um pai que está te ouvindo, torce por você, que isso é natural. Mas às vezes não tem a coragem justamente que ela teve de anotar e de entregar. De anotar os meus erros, por exemplo. Que às vezes o pessoal fica... Será que ele vai aceitar? Exatamente. Que às vezes por mais que fica... seja irmão. Entendeu? E aí, esse tipo de pessoa, para mim, é muito importante. Você veja, além dela, aí tem um amigo meu que é chamado Joséilton Gomes Iqueda. Não sei se você conhece. Conheço. Pronto. Conheço. Inclusive, quando começou o seu programa aqui, eu até confundi. Sim. Porque, né, os estilos são um pouco parecidos, né? E o jeito de alegria, o jeito de se comunicar. Eu escutava muito o Iqueda quando começou a Guarabira. Eu escutava muito, porque eu sou fã das rádios de Natal. Também. E tanto você e o Iqueda tem aquele estilo das rádios lá. A gente ouviu muita rádio segmentada, que era Jovem Pan, Transamérica, Rádio Mix. Só que eu confesso a você, Iqueda ele é muito assim, voltado para o inglês, um cara extremamente inteligente para o inglês, para as músicas pop. E eu, particularmente, não me identifiquei tanto com esse segmento da música pop, da música... Eu me adaptei mais para o popular, entendeu? Eu não sei se é porque eu ouvia mais o popular e acabei absorvendo mais, mas que, por exemplo, primeiro que nós moramos na mesma rua. Então lá é a Rua dos Artistas. A Rua dos Artistas. Nós moramos na mesma rua quando a gente era jovem. Então nós nos conhecemos desde jovem. Aí sempre foi um observando assim o outro. Eu observando que era pela profissão dele do rádio, porque eu me identifiquei ali com a comunicação e nós gravamos muita coisa à noite. Foram muitos conselhos também que eu tive dele. Ele sempre foi uma referência para mim. E tudo que eu passei a fazer, o meu blog, as ideias do programa, tudo eu compartilhei com ele. Porque eu precisava da opinião dele. E eu sempre tive aberto a tudo. Por exemplo, eu comecei a escrever algumas coisas para publicar no meu blog. Assim, a questão do layout, do projeto do blog, foi tudo também. Eu desenhei alguns, eu mandei para ele ver o que a gente pode mudar aqui para melhorar. E no caso de escrever alguma coisa que esteja errado, seja até uma letra, ou se não esteja em sincronia ali, o sentido de um texto, ele é a primeira pessoa que tem coragem de me mandar uma mensagem. Dizer assim, aquilo ali está errado, melhora isso e aquilo. Me mandar. E eu acatei todas as vezes. E dizia a ele, repetia, cara, gratidão, me observe e fale tudo que eu precisar de fazer para melhorar. Então, assim, ele sempre foi fundamental para mim. O cara é estudioso, escreve muito bem, tem muitas boas ideias. Eu escuto muito ele também no rádio, né? E assim, são essas pessoas que nos impulsionam.
E engrandece muito o currículo, porque, como você disse aí, você já tem o dom, tem o dom da música, tem o dom da comunicação, Inclusive, e aí ele o também aprendizado, tem né? um dom extremamente eficiente na música também. Quer dizer, o sistema correu muito Gosta musical, de né? artista, é do cara que trabalha com. Ah, já começamos ali depois aí do jornal, a gente já tem um grande artista aqui, o Elson Júnior, né? Exatamente, um cara que canta, um cara que desenvolve a locução, né, a É comunicação muito. boa. Aí, eu gravei 2 músicas dele, de José Hilton, no meu primeiro CD. 2 composições dele, ele também é compositor gospel, de música gospel, canta, ele toca inclusive na igreja presbiteriana. Ele é músico lá da igreja presbiteriana. Então, assim, deu certo. Ele, para mim, eu me insiro num rol de amigos, irmão, e a gente vai junto nesse sentido aí. Aí tem o Iqueda, Fabinho, a equipe lá da Guarabira FM também, de uma forma geral. Rafael San, que é o nosso diretor hoje. Eu não tenho tanto, tenho mais contato hoje, né? Quando o Rafael assumiu a emissora. Mas eu digo assim, não tinha tanta afinidade com o Rafael, apesar de ter escutado muito ele. Mas a vinda de Rafael para lá modificou muito também a minha vida. Deu uma renovação. Tipo, ele é um cara de inspiração, um cara que tem além de uma boa comunicação, ele tem uma boa índole contigo, ele é um cara que, inclusive, Rafael é psicólogo, né? Está concluindo agora a psicologia dele. E, assim, as conversas são boas, fluem, sabe? Te inspira. Então, assim, veio para dar esse reforço também, até me ajudar nessas questões de melhorar em todos os sentidos. E ele chega não só como diretor, mas como um conselheiro, né? Como um Ali conselheiro. E é é importante a empresa importante ter demais, isso aí. né? É importante demais, porque você veja, as empresas hoje, eles adotam contratar psicólogos também para cuidar da equipe, né? Isso é importante. E aí você, como você falou, são amigos que estão numa emissora, amigos que estão na outra, quando se uniram, virou uma grande família. Exatamente. Por coincidência, Rafael, que é diretor da Rádio Guarabira, assumiu a gerência de Solânia e deu certo. Guarabira e Solânia, aí onde eu digo a você, fica aquele elo, né? Tem algo em comum, Guarabira e Solânia. 2 cidades, Solânia cresceu muito, né? Solânia, depois da rádio Correio da Serra, a cidade realmente chegaram muitos investidores, empreendedores, e a cidade vem desenvolvendo muito em todos os aspectos. E aí, você como tá, até a gente vai criar uma curiosidade também, projetos novos, seu e da emissora. Pronto, Agora também estão prontos já também. projetos novos, assim, o show da Correio vem melhorando, né? Inserindo ali, apesar de ser um pouco curto, né? 1 hora de programa fica curto, mas como é diário. Será que não pedir para os ouvintes cobrarem? Hashtag aumenta o programa? Pois é, mas assim, Inácio, o show da Correio, ele é uma identificação mais musical, né? Mas eu busco fazer com que ele seja mais comunicativo. Eu priorizo muito colocar o ouvinte ali no ar, para o ouvinte compartilhar. Diminuir aquela distância. Exatamente. Né? Tem dia que eu prefiro que o ouvinte entenda que eu quero tocar pouca música, entendeu? Que eu quero mais conversar, dialogar com o ouvinte ali. E eu já comecei a implementar essa mudança no show da Correio, para ele ficar um programa mais comunicativo, mais falado do que tocar música, né? Porque tocar música tem o YouTube, tem outros programas que você pode ouvir, tem os aplicativos que você pode ouvir também. Então, assim, eu gosto da comunicação, né? Jogar mais ideias ali, seja lá ideia de crescimento espiritual, de conhecimento, enfim. Mas aí a gente insere a música também, porque é um programa musical informativo. E o Correio da Manhã vem se mudando, né? Eu percebo que o Correio da Manhã tem melhorado muito, né? É um programa que tem uma linha editorial muito boa, né? Lindon Marques é um cara muito comunicativo, né? E isso é importante. A questão de você abordar temas e organizar. Tá nesse tema aqui, vamos discutir esse tema aqui, entendeu? Porque às vezes tem jornal que dá umas mudanças muito rápidas, né? E quando tem um tema ali que a gente entra, a gente gosta realmente de abordar aquele tema e estender um pouco mais ele.
E assim, o Correio da Manhã, ele tem dado essa... ele criou essa identidade. Né? E eu acho que a gente amadureceu bastante de um tempo para cá. Muito bom aí. Justamente agora, o Correio tinha aquela parte interna do Alex que a gente viu, mas hoje também tem a participação. Tem o peso da voz do Lindomar, O que a Lindomar, gente costuma dizer. e eu vem na você, técnica, pronto, tem e gente você que diz também. assim, rapaz, porque, por exemplo, quando o Lindomar está de férias, aí eu falo mais, né? já vai mais... Eu já entro mais, porque tá um espaço ali. Aí fica eu e Alex, a gente acaba falando muito, e a voz da gente é muito parecida, da minha e de Alex. Às Já vezes teve a gente gente confunde, que ligou né? e disse, ó, quem é que tá no ar aí? Porque tem o Will e o Alex, eu digo, tá os dois. E tá. Mas veja bem, assim, quando o Lindomax faz, fica mais participativo. Quando o Lindomax volta, que tá ali o trio, eu me ausento um pouco com a voz. Fica mais na parte técnica. Fico mais na parte técnica, atendendo o ouvinte. Se tem algum assunto que eu veja necessidade para que eu possa comentar ali ou abordar, eu tenho total liberdade de entrar, de abordar. Mas assim, aí eu prefiro ficar realmente e recuar um pouco. Né? Porque é muita coisa. Você fazer uma técnica daquela ali, ter que operar a imagem também, telefone, enfim, rede social, aí fica... Complicado. E ao mesmo tempo falar, né? E ao mesmo tempo falar, e quando o Lomax sai de férias, eu dou esse suporte, né? Eu ajudo também. E aí quando ele volta, eu respiro mais. É a hora do seu descanso. Mas a rádio, assim, eu creio que tem muita novidade para acontecer, né? Tem outros espaços para ser preenchidos também. Temos os horários de sábado ali, que sempre os amigos estão inserindo programas terceirizados, bons programas jornalísticos. Também ali no final de tarde, né? Tem o nosso amigo Odlon, que está fazendo programa à tarde. Nos finais de semana tem muitos horários a serem preenchidos. Eu creio que isso com o tempo vai ser inserido e eu acho que vem muita coisa boa. Muita novidade. E para o Wilton, as novidades futuras para o Wilton, planejamentos. No caso do rádio, né, eu acho que está bem tranquilo, atualizado. Agora, na parte musical, eu tenho o sonho de gravar outro projeto. Antigamente eles iam gravar um CD, né? Só que hoje o CD ele sumiu, né, de cena. Já você não vê mais. Eu até escuto no carro, porque o meu carro pega o CD, né? Mas eu escuto o CD. Mas assim, hoje quando a gente grava para colocar em alguma plataforma digital, né? Inclusive lá no Sua Música, ou fazendo mídia aqui, Sua Música, ou Palco MP3, YouTube. Só que eu vou me projetar para gravar. Eu não sei se eu vou fazer uma gravação num show, em uma live, um projeto com a banda, ou se eu gravo em estúdio os videoclipes e publico. Eu estou vendo qual a melhor forma. Mas assim, o desejo vem crescente mesmo de gravar. Eu tenho outras canções que eu preciso gravar e o próximo projeto é esse. A expectativa aí para 2024 chegar aí. Exatamente. Eu acho que até antes até antes do final do ano eu já queria, ou até no final do ano, sabe ali, um presente. Um momento especial aí para final de ano, né? Exatamente. E assim, eu gosto muito, né? E eu sinto falta realmente de me apresentar com o projeto, com a banda. As pessoas também, muita gente que gosta do meu trabalho, entra em contato comigo, Wilton, quando é que vai ter uma apresentação sua, tal, quanto à música? Aí eu falo, né? A questão do rádio eu tenho me dedicado muito, tal, o pessoal até entende, mas sente falta. Né? Porque quem gosta de você, de alguma forma, tem uma admiração pelo seu trabalho, pergunta, né? Sente falta mesmo. Com certeza, e o pessoal aí já pode ficar na expectativa. Vem aí, Wilton Moura, edição 2023, repaginado, todo renovado aí. Renovado. Aí, Inácio, quanto à questão musical, eu até tinha anotado aqui, eu fiz a gravação em 2010, foi meu primeiro CD. Em 2010 a gente gravou Clame a Ele. Em 2012 eu fiz um trabalho, regravei algumas canções sacras, do segmento mais assim, dessas músicas mais antigas, né? E em 2014 eu gravei um CD Tudo Novo, que Tudo Novo é de autoria minha. Em 2015 a gente gravou um CD de forró gospel. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguma. Pronto. Inclusive eu costumo sempre estar escutando. Há uns dias atrás, me fugiu, eu estava com a música na mente.
Mas eu achei interessante um clipe, eu não sei a data direito, aquela que você vai no... Depender de na Deus, caminhoneta, na na caminhonetazinha. caminhoneta, aquela caminhoneta, na época, Eu achei muito interessante ali, né? Uma entrada, porque assim, eu sou amante da zona rural. Eu gosto de assim, não morei na zona rural, mas eu gosto de sempre ir visitar. Apreciar, né? E quando eu vi aquela imagem, me chamou muita atenção. Parei ali, não, vou escutar. Qual foi pronto, a época que a gente gravou, Ikeda, José também teve participações na questão de dirigir o conteúdo que a gente fez. Eu escrevi algumas coisas e aí ele me deu um suporte para melhorar na questão ali de redigir o projeto do CD. Mas do videoclipe também ele nos deu algumas ideias. Outra, a equipe de gravação do videoclipe é de Guarabira, os meninos da Ilha, produtora. Cara, fantástico o projeto, os meninos gravam muito bem. Eles que fizeram o projeto do clipe. A proposta ali é, quem evangeliza no louvor cantando, seria eu sair sem ter um destino, um lugar. Eu vou em qualquer lugar, por exemplo. Mas eu vou preferir ali, pegar aquela estrada ali, vou na zona rural, vou procurar uma casa e vou cantar um louvor lá e falar um pouco de Jesus para aquela pessoa. E a proposta do videoclipe foi essa aí, sair sem pretensão ou sem ter nada certo aonde ir. Por exemplo, eu vou em tal casa. Não, sair aqui, eu digo, achei tal casa ali, eu vou lá perguntar se a pessoa quer que eu cante um louvor para ela e tal. E gravamos esse clipe Depender de Deus, foi em 2018 que a gente gravou. Pronto, de 2018 para cá eu não gravei nada. Fiquei trabalhando com esses CDs que tinham, divulgando e tal, mas não gravei não. Inclusive esse louvor Depender de Deus é de Heloísio e Heloísio, que são de Guarabira, os meninos. Eles são cantores gospel, que o nome artístico deles é Renan e Fabiano. Os caras são fantásticos, são grandes cantores. É uma letra muito bonita, lindas, né? São amigos mesmo, que se eu ligar para eles aqui agora, eu preciso, vou gravar um trabalho e eu preciso que vocês componham algumas canções para mim. Eles deu certo realmente que eles fazem isso por mim. Então, assim, são grandes incentivadores meus também. Tive a oportunidade de gravar a época quando eles tinham o estúdio lá com o Evandro, que é um outro amigo. Em 2010 foi quando a gente gravou o CD Clame a Ele. E é isso, amigos que me deram a oportunidade. Quando comecei na música gospel foi dessa forma. Na igreja eu estava lá, tive a oportunidade de cantar com playback, a convite em outra igreja e tal, até a gente gravar em 2010. Nosso primeiro CD foi dessa forma. Depois que gravei, comecei a trabalhar nas igrejas, meu CD, e até hoje a gente vem dessa forma, né? Tem eventos na igreja, o pessoal me convida. Hoje eu estou na Igreja Batista de Solânio. Quando tem os eventos lá, eu, na maioria das vezes, o pastor me convida, eu canto lá com a banda e sou muito feliz realmente onde estou. Sou um pouco faltoso, eu sou realista devido às outras atividades. Batista também, Frank. Mas assim, eu até digo ao pastor, e eu acredito que ele me entenda, né? Pela forma que ele tem esse carinho por mim, eu acredito que ele me entenda. Mas sou um pouco faltoso porque devido a outras atividades, entendeu? Mas assim, a minha fé, ela é sempre viva, né? Permanente. É absoluta, né? Exatamente, independente do templo. Porque eu acredito que até o próprio pastor, ele entende que o templo, a igreja realmente, de fato, somos nós, né? Nós somos templos do Senhor. E a igreja é um lugar de se encontrar, de ouvir, de absorver também, de compartilhar com os irmãos, eu acho importante. Mas o mais importante ainda é você ter um equilíbrio, entender que a espiritualidade ela tem que estar em você, aonde você estiver, né? A sua conduta, a sua ideia, se algo realmente está desconfortável para você, você muda. Mas assim, a minha visão é essa, é você estar onde você não tenha medo de estar, né? Onde você não se sinta pressionado por nada. Eu não vivo minha vida, por exemplo, religiosa pressionado por nada. Porque se ela estiver me trazendo medo, desconforto, tem alguma coisa errada com você, né? Acho que se você está liberto pela ideia que você entende de Cristo, Cristo disse, se o Filho te libertar, então verdadeiramente sereis livres, né? Então, assim, Cristo, por exemplo, ele é o ponto principal, né?
entrando já nessas questões da Bíblia, Cristo para mim, ele é tudo. O Evangelho, na verdade, é Cristo para mim, né? Então eu olho o Evangelho, a Bíblia, a partir de Jesus Cristo, a partir dele. Os livros que falam dele, Marcos, Lucas, Mateus, João ali, eu olho a partir de Cristo. O restante, para mim, aí você entenda da forma que você quiser. Mas para mim é a partir dele. Se não for a partir dele, tem alguma coisa errada. Então, assim, quer dizer, no meu conceito, né? Por mim. Dos outros, cada um entende da forma que entende, absorve da forma que entende. E eu respeito, porque eu acho que essa questão de você... A sua fé ela é muito independente. Suas experiências religiosas são suas. Entendeu? Devem ser respeitadas. Mas a minha, particularmente, é a partir de Cristo. Então é isso. Eu estou muito bem satisfeito com o acolhimento também da igreja, do pessoal. Sou um pouco secular, né? Eu já, há muitos anos atrás, quando eu me converti ao Evangelho, eu fui de uma denominação onde, de certa forma, eu ficava um pouco constrangido de fazer algumas coisas que eu achava não ser errado, mas eu ficava um pouco, isso me limitava muito. Então, achei por bem, por necessidade, não estar nela e estar em um lugar onde eu pudesse desenvolver algo e eu não fosse, por exemplo, mal visto ou apedrejado de alguma forma, entendeu? Então, assim, tudo eu vou dessa forma. Eu gosto de estar onde a gente entre no bom senso, né? Não gosto de ser, por exemplo, aquela questão, o cara ser pressionado ou lhe impõe o medo, onde você sabe que tem que ser uma coisa sua, né? A experiência sua, claro que respeitando os limites, né? Para não atingir outras pessoas. Então, nessa questão religiosa, eu entendo por essa forma. E amar o próximo, e buscar realmente entender o próximo. Por que é que eu vou... não entender o próximo, ele tem uma experiência ali diferente e tal, e eu vou... tem muita gente, por exemplo, nessa questão religiosa, que acha que ele é dono de tudo, cara. Entendeu? Ele cria uma narrativa para ele, e ele acha que eu tenho que ser igual a ele. É o soberano ali de tudo. Não vai existir, cara. É o soberano, né? Nem Jesus não é assim. Ele não é dessa forma. Então, eu acho que, inclusive, muitos religiosos que são muito imperador, né? Acho que ter essa questão imperativo demais, então eu acho que precisa mudar. Tiveram muitos que tentaram impor algumas coisas que eu não aceitei, mas aí eu soube sair, né? Eu soube buscar no entendimento dele que eu preferia melhor caminhar com Cristo do que com ele. Entendeu? Então, foi dessa forma. Tiveram muitas mudanças na minha vida, nessa questão religiosa. A aprendizagem, desenvolvi muito realmente conhecimento e por essas questões eu continuo assim, nessa visão. Para mim, fazer igual o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pronto. Muito bem, as palavras dessas aí, se você não sentiu tocado, a gente aqui já tocou, foi muito, viu? Então, Wilton, cara, eu quero te agradecer demais, esse bate-papo gostoso, que mais vezes a gente possa vir fazer essa conversa, porque além da simplicidade, né, hoje, vamos dizer assim, pela personalidade que você é na nossa região, pela pessoa que você representa para muitos aqui, né, e você ter a sensibilidade, essa facilidade de conversa com as pessoas, eu parabenizo você, porque não é muitas pessoas, às vezes, eu não digo nem um salto, mas eles acham que estão num pedestal muito mais alto. Exatamente. Né? Então, eu quero parabenizar você, viu? Eu acho que, assim, quando eu vejo uma pessoa com esse comportamento, eu prefiro me distanciar dela. Até que um dia, em uma outra oportunidade, eu possa vê-la bem mais amadurecida. Porque eu não posso criar uma ideia minha e querer atingir ou causar medo no próximo, né? Ou tentar me impor a ser realmente o que... Porque você tem a sua liberdade, meu irmão. Entendeu? Tudo aquilo que queira lhe aprisionar, tome muito cuidado. Né? Muito cuidado com muitas questões pessoas que te iludem e usam a hipnose, né?
Tem que ter cuidado com a hipnose, quanto a essas questões. Mas, meu irmão, eu queria agradecer a você, Inácio, e ao Franco, pelo convite. Com certeza estarei aqui. Na verdade, já era para eu estar aqui. Nós que estamos devendo a você, viu? Há um tempo atrás, eu acabei, devido a outras atividades, a gente reagendou. Queria agradecer a cidade de Arara pelo carinho, porque a audiência realmente dos programas que apresento na Rádio Correio da Serra é muito ouvido aqui, né? E eu fico feliz realmente de estar dando essa entrevista aqui a vocês, um podcast. Queria agradecer também o apoio do prefeito Nede, Amarildo e de todos os gestores que passaram aqui, todos os que estão em atividade também do Poder Executivo, Legislativo, por total apoio a tudo que eu desenvolvi, seja na minha carreira musical, tudo. Eu nunca cheguei aqui para tentar um apoio com qualquer um que seja aqui e que tenham me negado. Então, assim, eu quero agradecer de coração a todos que desenvolvem o trabalho aqui. Desejo a eles muito sucesso, cara, né? Porque eu acho que o sucesso de quem lhe retribui com algo é o seu sucesso também. Quando você procura, seja em qualquer apoio que seja de um trabalho seu, é bom quando você tem esse feedback positivo. Então, assim, deixar um abraço para o prefeito Ney Amarildo, toda a administração e, de fato, assim, agradecer a vocês pela iniciativa. É um projeto novo, mas é um projeto de sucesso. Eu tenho acompanhado, né, alguns vídeos que vocês têm publicado aí com entrevistas muito relevantes. E é isso, estamos juntos. Para o que deve Pressou aqui também do amigo velho. Se eu entender e poder ajudar, eu estou para contribuir também. Eu que agradeço a você, em nome de Frank, em nome aqui, né, de todos que fazem o podcast Arara em Foco. Todos que estão chegando, agradecer, claro, o apoio. E é por isso que a gente tem esse projeto, para trazer pessoas assim, que tragam experiências boas, que tragam formas expressas e que a gente possa ver, como diz o ditado, a olho nu, a gente está vendo a pessoa simples que é o Wilton, apesar do sucesso que alcançou, apesar de tudo que você já conquistou, continua com os pés no chão, com sua humildade, mostrando que é possível chegar a um lugar maior, mas sem abandonar suas raízes, sem abandonar seus amigos e sem esquecer ou agradecer aqueles que deram os primeiros passos para lhe ajudar, né? É verdade, eu peço desculpas se faltei com alguém, porque realmente foi muita gente nessa minha trajetória, Inácio e Franco, que contribuiu muito realmente para, não vou dizer assim, para o meu sucesso, mas para que eu pudesse alcançar meus sonhos, sabe? Meus sonhos de desenvolver o trabalho, o objetivo de a cada dia buscar ser uma pessoa melhor, mesmo falhando, porque aí eu repito, nós estamos suscetíveis a falhas, a erros, mas que nós possamos buscar mais acertos, né, irmão? É verdade. Wilton, que Deus abençoe. A você que ficou com a gente, meu muito obrigado. E a gente volta em mais uma edição do nosso podcast na próxima quinta-feira, viu? Um grande abraço, gente.